Desde já eu quero convidar a amada igreja a abrir as vossas Bíblias em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. E realmente eu concordo com todos os pastores que chegaram até aqui. Meu Deus, como dá um nervoso. Jesus amado. Ai, Senhor, tem misericórdia. É um friozinho na barriga, né? Quando a gente chega para ministrar a palavra. Realmente, uma grande responsabilidade. Mas aprove ao Senhor, né? Nos confiar essa responsabilidade. E assim eu rogo ao Senhor, como já foi pedido aqui, para que o Senhor possa usar os meus lábios para transmitir aquilo que toda a igreja necessita. Amém? Vamos lá? Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Amém. Você pode se sentar? Só um minutinho, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Pronto. Amados, esse texto de Romanos, né, me faz enxergar algo que é de suma importância, algo que é vital para toda a humanidade. E esse algo se chama salvação. Não há nenhum ser humano na face dessa terra que não precise de salvação. Todos precisam de salvação. Salvação é a mudança no estado de condenação em que o indivíduo se encontra por causa do pecado, para um estado de bem-aventurança, para o qual esse mesmo indivíduo é conduzido pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. E a gente vai falar nessa noite sobre salvação, mas a gente quer adentrar um pouquinho no processo de salvação. Como é que ele funciona? Eu pedi ao Senhor para que pudesse falar ao meu coração, para que nós pudéssemos transmitir algo da parte dele para nós. E o Senhor me fez lembrar dessa mensagem. Salvação, um processo contínuo. Ora, em primeiro lugar, a gente fala tanto de salvação, mas para quem não conhece, essa pessoa talvez deva perguntar, em primeiro lugar, por que eu preciso de salvação? Talvez você até mesmo já tenha se perguntado, mas por que eu preciso de salvação? Mas por que eu preciso de Jesus Cristo? O próprio Paulo, aqui nessa mesma epístola, nessa mesma carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, ele explica. Ele fala de algo que aconteceu lá no Éden, lá no início da criação. E ele explica o seguinte, olha, Romanos capítulo 5, versículo 12, ele diz, olha, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todo ser humano é o pecador. Ainda em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, Paulo declara, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus. Mas aí ele lança uma luz, no versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Paulo ainda em Romanos,
no capítulo 6, dessa vez, ele continua falando a respeito da condição do ser humano, que é um pecador. Ele diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então por que eu preciso de salvação? Por que você precisa de salvação? Por causa da nossa natureza pecaminosa, que tem, por algo natural, estar longe de Deus, estar afastado de Deus. E Paulo, ainda falando aos romanos, ele diz que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, que todos juntamente se extraviaram e se fizeram inúteis. Amados irmãos, humanamente falando, naturalmente falando, ninguém é digno. Ninguém é digno. Todos são pecadores. Deus, quando olhou dos céus e olhou para essa terra, não havia um justo, um sequer. E por esse motivo, por não haver um justo sequer, Deus, por ser alguém justo, ele precisava cumprir, ele precisava atender às demandas da sua justiça. E de que forma ele precisava fazer isso? A palavra do Senhor também declara, lá em Ezequiel, a parte finalzinho, Ezequiel 18, versículo 4, na parte B do versículo, no finalzinho diz que a alma que pecar, essa morrerá. E qual a alma que pecou, irmãos? Quem pecou? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então por que eu preciso de salvação? Porque na minha natureza física habita o pecado e ele me afasta de Deus. E ele me afasta de Deus. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, entendendo a nossa incapacidade de reverter o que Paulo narra no capítulo 5, versículo 12, nós lemos agora, quando ele diz que por causa de um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Deus, conhecendo a nossa incapacidade de reverter esse quadro, o que ele faz? E sabendo que se ele exerce a justiça dele, para com toda a humanidade, sobraria alguém? Não. O que ele faz? Ele envia o seu único filho, para que, através de um sacrifício vivo, santo e agradável a ele, todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Não é assim que funciona? E aí, eu preciso de salvação por isso. Porque o pecado me afastou da presença de Deus. Você precisa de salvação por isso. Porque o pecado te afastou da presença de Deus. E aí não adianta religião. Não adianta ter uma religião. Não adianta ter uma carteirinha, se bem que lá na igreja não tem que ser aqui, pastor. Carteirinha da Igreja Bíblica Cristã. Não adianta. Se não houver tido o novo nascimento, de nada vai adiantar. É importante que nós tenhamos nos arrependido, dado ouvidos ao Evangelho, porque é através dele que a mudança ocorre dentro de nós. O profeta mesmo já havia falado, porque a palavra de Deus é um fogo e martelo que esmiuça a penha. O próprio Paulo aqui, a primeira leitura que a gente fez, ele diz que o Evangelho é poder de Deus
Não é qualquer coisa. E salvação para todo aquele que nele crê. É algo sobrenatural. É algo divino. Mas então, você um dia ouviu a mensagem do Evangelho. Você um dia se arrependeu dos seus pecados. Você um dia correu para Cristo. Eu um dia corri para Cristo. E aquela alegria, a alegria da conversão. Segundo ponto, conversão. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E aí, irmão, é que começa o processo. Uma vez que nós estamos em Cristo, inicia-se um processo. Infelizmente, existem pessoas que entendem de uma forma completamente errada. E aí, passam pelas águas do batismo e depois somem da igreja. Não, agora já está tudo certo, agora eu já estou salvo. Agora eu estou quite com Deus. Não, há um processo pelo qual todos nós devemos passar, precisamos passar. Eu quero dizer para a amada igreja que a conversão a Cristo Jesus, agora, preste atenção, nesse momento, enquanto a gente está aqui nessa terra, não significa a completa extinção do pecado. E logo mais à frente eu vou explicar por quê. Mas como nós falamos, é um processo contínuo até a volta de Jesus nas nossas vidas. Charles Spurgeon, ele fala uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: eu pensei que o velho homem tivesse morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Que frase! É exatamente, irmão. É esse processo que a gente passa. Senhor, afoga ele, Pai. Ele está querendo emergir, Senhor. É exatamente isso, irmão, que acontece. E aí, o processo de conversão, sabe? Tem muita gente que, talvez por falta do discipulado, muito crente, talvez por falta do discipulado, e ele vem naquele, sabe, naquele furor, naquela alegria, que é algo maravilhoso, que é algo natural. Mas se ele não for devidamente instruído, se ele não tiver consciência de que ele vai passar por fases, ele pode ficar pelo meio do caminho. E foi isso que o Senhor me direcionou a trazer para nós aqui, porque pode ser que alguém aqui esteja, sabe, vivendo essa batalha na sua mente, no seu coração. Eu, particularmente, quando o Senhor me despertou para viver a verdade do Evangelho, eu passei por isso. Havia uma guerra dentro de mim. Havia muitas dúvidas dentro de mim, até que o Senhor, eu ouvi uma ministração que falava exatamente sobre isso. E ali as minhas dúvidas foram elucidadas e eu fiquei em paz com Deus. Amém. E aí, o que acontece? Quando a gente não tem a instrução, o conhecimento, o inimigo se aproveita e começa a atacar. Porque você... Fique ciente de que ele não está satisfeito de que você e eu estamos trilhando o caminho da salvação. E ele é persistente. O Senhor Jesus é muito mais poderoso, mas ele continua sendo persistente. Então vamos lá. Por que eu preciso da salvação? Porque
A minha natureza é pecadora. E o pecado faz a separação do homem para com Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ok, eu ouvi a mensagem do Evangelho, compreendi o meu estado miserável de perdição. Eu olhei para o meu estado, nossa, não tem jeito. Foi isso que aconteceu comigo, quando o Senhor me despertou. Eu olhei e falei, meu Deus, eu estou perdido. E aí, eu tinha duas escolhas. Era como se eu tivesse caído no fundo do poço. E aí eu falei, e agora, Deus? Eu entendi agora. Agora sim, depois de tantos anos dentro da igreja, eu entendi que eu estou perdido. E qual foi a minha escolha? Clamar por Jesus. Aleluia. Eu me vi no fundo do poço, eu falei, só tenho duas escolhas. Ou morrer nos meus delitos e pecados, ou clamar por aquele que é misericordioso. Amém. E o Espírito Santo estava dizendo para mim, clama por alguém que é misericordioso. E eu clamei, e ele me atendeu. E ali começou o meu processo. A partir de 2015 começou o meu processo. E aí, o que acontece quando nós entramos no caminho da salvação? Eu separei, eu vou chamar de 3 processos principais. O primeiro deles, justificação. O que é justificação? É quando o indivíduo ouve a mensagem do Evangelho, ele se arrepende dos seus pecados, ele crê na mensagem, se arrepende dos seus pecados, ele crê em Jesus. Nesse momento, ele é salvo. Não tem mágica. Não tem... o que eu tenho que pagar? Você não tem que pagar. É por meio da fé, é graça de Deus e ponto final. Foi o padrão que Deus estabeleceu, fé. Você teve fé, eu tive fé. Eu fui salvo. E ali a gente entrou. E sabe o que acontece imediatamente nesse momento? A justificação. O que é justificação, irmãos? É quando Deus nos salva da culpa do pecado. Ou seja, toda a minha ficha criminal. Porque o pecado, aos olhos de Deus, são como se fossem crimes. Então toda a minha ficha, todos os meus delitos, toda a minha ficha criminal, extremamente extensa, quilométrica. O Senhor pega essa ficha e acaba com ela. E a cada um aqui que verdadeiramente teve um encontro com Cristo, essa ficha quilométrica também foi aniquilada. É por isso que Paulo, falando aos Romanos no capítulo 8, ele diz, olha, não há mais condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me livrou da lei da morte e do pecado. Aleluia. É por esse motivo que já não há mais condenação, porque agora você e eu somos feitos justos diante dos olhos de Deus, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Cristo. Aleluia! Por causa dos méritos dele. Não foi por minha causa, foi por causa dele, foi por causa da graça de Deus, foi por causa do amor de Deus, foi por causa da misericórdia de Deus, foi por causa da longanimidade de Deus. Amados, eu e você, nós merecíamos a condenação, nós merecíamos o inferno, por sermos pecadores. Mas talvez você diga, puxa, mas isso é tão forte que você está falando. Sim, mas eu sou bom. Puxa vida, eu nunca fiz mal para ninguém e você vem me dizer isso? Sim, digo. Porque se apenas a bondade humana fosse suficiente para a salvação, Jesus Cristo não precisaria ter descido do céu, da sua glória, aberto mão da sua glória, para morrer em nosso lugar. Não seria necessário. Era apenas a gente ser bonzinho. Mas notem que o padrão de Deus é altíssimo. É altíssimo. Tão alto que ele enviou seu próprio filho para morrer
para pagar, para nos comprar novamente para Ele. Amém. Para Ele. Todo aquele que crê, mas é só isso, é fé. Fé. O Espírito Santo de Deus vem e toca no nosso coração. A gente crê, nossa, é isso? É. Ai, Senhor, eu estou perdido. Está. O que eu faço? Crer no meu filho. E você crê. E automaticamente você é salvo. Automaticamente você e eu, nós somos justificados. Deus olha para nós. Gente, já imaginou isso? Conhecendo a nossa natureza, a gente nos conhecendo, se olhando no espelho. Cara, desculpa, irmão, isso é muito louco. Como diz o irmão, isso é muita doideira. Imagina, Deus pega um camarada cheio de pecado. E aí, esse camarada ouve a mensagem do Evangelho, se arrepende dos seus pecados, crê, e agora ele é salvo. E aí Deus olha para ele e fala, ó, já não tem mais pecado. Já parou para pensar numa loucura dessa? É por isso que o mundo não pode entender isso. Porque a gente só consegue conceber isso por meio, sabe de quem? Do Espírito Santo. É por isso que o mundo vê, poxa vida, fulano fez e aconteceu, e agora está pagando uma de crente. É exatamente assim que acontece. Mas ele fez tanta coisa de ruim? Sim. De repente, se a justiça humana o julgou, merece pagar pela culpa dele, sim, perante a justiça humana, ok. Mas diante de Deus, ele está justificado, sem pecado diante dos olhos de Deus. Então a justificação é essa. É aquela ficha criminal extensa, condenatória, né? Extensa, quilométrica. E aí Deus pega aquela ficha quando o indivíduo se converte e acaba justificado. Ou seja, dali para trás. E imediatamente, após esse período, vem a próxima fase, que eu costumo dizer que é a fase, que eu costumo dizer, que é a fase mais extensa na vida do crente. Imediatamente depois da justificação, vem um período chamado santificação. E no que consiste a santificação? Deus primeiro, ele nos salva da culpa do pecado, aquele fardo pesado que a gente carregava. Acabou. Quantos já não pregaram para alguém e essa pessoa começou a chorar e você ali, de repente, no evangelismo na rua ou conversando com uma pessoa e a pessoa, puxa vida, e chorou, sabe, se derramou ali, e ela se converte ali naquele momento e de repente a pessoa, nossa, estou me sentindo até mais leve. Já aconteceu isso com você? Orar por alguém tenha se convertido. Nossa, eu estou bem, eu estou me sentindo até mais leve. Sabe, a pessoa fica... É o fardo que é retirado. Aquele fardo de pecado da vida daquela pessoa. A justificação faz isso. E a santificação, irmãos? Santificação é quando Deus nos salva do poder do pecado. Lembra que eu falei agora no início que a partir de 2015 o Senhor me despertou? É porque antes eu não estava em Cristo. E por não estar em Cristo, eu vivia na prática de um pecado secreto. E aí, aconteceram momentos em que eu dizia, eu não quero mais isso. Eu dizia para mim mesmo, puxa, eu não quero mais isso, está me fazendo mal. Eu dizia para mim, chega, não vou mais fazer isso, não vou mais olhar para isso. E sabe o que acontecia? Quando havia uma oportunidade, eu estava sozinho, para onde eu ia, mesmo sem querer, caía no mesmo erro. E aquilo me machucava, aquilo me feria. Quantas vezes eu tentei parar, mas eu não conseguia. E por que eu não conseguia? Porque eu era escravo do pecado. E nesse período de santificação, o pecado faz assim, ó. Só
que agora, justificado em Jesus Cristo, eu passei a ser, você passou a ser morada do Espírito Santo de Deus. Agora é diferente. Agora, você e eu, nós somos nova criatura. Agora, você e eu, podemos lutar. Somos condicionados, não com a força do nosso braço, porque a gente não tem força nenhuma. Mesmo aqueles aí que fazem academia, né? Estão com um shape definido, não adianta querer partir no braço contra o pecado, não, que você vai perder. Eu tentei fazer isso, mesmo sem academia. Eu perdia. Até o dia em que eu clamei a Jesus. E Ele passou a habitar em mim. E aí o pecado veio. E eu disse, não! Esse aqui é o período de santificação. Primeiro eu fui justificado quando eu criei no Senhor Jesus. E logo em seguida, eu entrei num período, e você também entrou nesse período de santificação. Onde Deus nos salvou do poder do pecado. E agora não é o pecado que te domina mais. Agora é o Espírito Santo quem dirige a sua vida. A minha vida. Agora é o Espírito Santo quem molda os meus passos. E se eu, por algum motivo, faço algo de errado, eu sinto logo. Por quê? Porque o Espírito Santo está habitando em mim. Ele fala, você errou nisso aí. Não é assim que acontece? Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 5. Diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. E nesse período, e esse período é o mais extenso, porque vai desde o início da caminhada do novo ser, da nova criatura, até quando Jesus voltar. Alguém disse aqui que o Evangelho não é um mar de rosas. E é nesse momento que as lutas ficam mais acirradas. Lembra daquela pessoa, né, eu sou de Jesus e nada me abala. É nesse momento que as maiores lutas acontecem. É nesse período, no período de santificação. Muitas das vezes, passa-se um tempo, e às vezes você começa a ser tentado, talvez novamente, naquilo que você mais era fraco. E isso necessariamente, nem sempre significa que você não é de Deus. E nesse momento, se você não sabe disso, o inimigo se aproveita. Aí, tá vendo? Crente falso. Que Jesus que nada. E começa a acusação. Só que ele lança o problema e depois vai te acusar do problema. Mas você precisa se lembrar de que você pertence a alguém muito mais forte do que ele. De que eu pertenço a alguém muito mais forte do que ele. Amados, nós não podemos impedir que os pássaros negros voem sobre a nossa cabeça. Mas nós recebemos o poder do Espírito Santo de Deus para impedir que eles façam ninho nela. E agora, nós seremos provados em todos os momentos. Esse é o período mais extenso na vida do crente. É um período para crescimento. Pode ser que em alguns momentos haja queda, mas isso não significa que você deve ficar prostrado. Não! Não! Filhinhos, não pequeis. Mas, se vocês pecarem, agora que vocês são novas criaturas, vocês têm um advogado para com Deus o Pai. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então talvez se alguém aqui tenha tropeçado e caído, por favor, em nome de Jesus, confesse o seu pecado.
Confesse ao Senhor Jesus o seu pecado, se levante e continue caminhando, pedindo a Deus força. Continue esse processo, irmãos. A caminhada ainda é longa. Existem ainda muitos obstáculos a serem transpostos. Jesus nunca disse que seria fácil. E foi por isso que ele enviou o Consolador para nós, o Espírito da Verdade, que em nós habita. Porque ele sabe que sem ele seria impossível para nós, para mim e para você. Você tem sido tentado? Leia mais a palavra. Ore mais. Busque mais. Mas não se renda. Não se entregue. Lembre-se de que você está num processo de aperfeiçoamento para o Senhor, para a honra e para a glória do Senhor. E esse processo, irmãos, eu quero deixar muito claro para vocês. O mundo, é claro que não entende. Mas estar em Cristo, a característica de quem está em Cristo, não é a impecabilidade. Não é. Porque, infelizmente, a gente ainda vai tropeçar. Quer queiramos, quer não, a gente ainda tropeça. Mas a marca do verdadeiro cristão é que quando ele tropeça e cai, ele se levanta novamente. Ele clama ao Senhor. Ele busca ao Senhor. E continua na caminhada. Essa é a marca do cristão. Não é impecabilidade, porque a gente vai errar. Lembra do miserável que sabe nadar? Quando nós atendemos ao chamado de Cristo, a natureza do velho homem não foi arrancada. Ela foi mortificada apenas. Pelo menos nesses momentos da justificação e da santificação. Ela está mortificada. E é por isso que a gente precisa se santificar. Glória a Deus. Porque sem santificação, o que a palavra declara? Ninguém verá Deus. Então, se submeta nesse processo. É doloroso? É. É doloroso. É fácil? Não é fácil. Já te adianto. Não é. Mas é necessário para a honra e para a glória do nome do Senhor. Para o nosso crescimento na presença de Deus. Amém. É o Espírito Santo quem nos capacita. Talvez você esteja vivendo grandes lutas e talvez diga para si mesmo, vou parar. Faz isso não. Lembre-se desse processo. É o maior, é o mais extenso. Leva a vida inteira. E isso não é para te desanimar. Isso é para te incentivar a continuar lutando. A continuar perseverando, como foi falado aqui pelos pastores. A promessa da coroa é só para quem chega no final. Ah, Senhor, mas eu já perseverei, estou cansado da luta. Sim, cansa. Mas a Bíblia declara que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Está cansado da luta? Você que já tem muito tempo no Evangelho, ora, Senhor, renova minha força que está difícil. Está difícil. Eu estou querendo parar. Seja sincero com Deus. Senhor, estou querendo chutar o pau da barraca. Ou às vezes não tem nem tanto tempo, às vezes é recém-chegado. Senhor, eu sei que eu cheguei agora, eu estava no azeite até pouco tempo, mas a lâmpada está doidinha para se apagar, Senhor. Eu estou doidinho para ir lá fora. Me ajuda, Senhor. Seja sincero com Deus, gente. Ele já sabe. Não tem nada que a gente consiga ocultar dele. Ele já sabe. Ele só espera que você peça ajuda. E foi o que aconteceu comigo nesse período que eu vivi. Lembra que eu falei agora que eu lutei e sempre perdi? É porque eu não entendia que eu não estava em Cristo, apesar de estar dentro da igreja. Mas aí, quando eu entendi que eu estava perdido, e falei, Senhor, descobri que eu
não sou salvo. Me salve. E ele veio com graça e misericórdia e me salvou. Glória a Deus. E aí, toda essa cadeia que me envolvia foi poderosamente arrancada. Enquanto eu tentei do meu jeito, Deus falou, tudo bem, então você vai. Vai lá. Mas aí quando eu clamei por ele, quando eu desisti, falei, pô, não dá. Não dá. Senhor, já tentei, sabe? Até por um período eu consegui, mas Senhor, não dá não. Para mim, chega. Se o Senhor não fizer nada, eu vou morrer nisso. Aí Deus falou, opa, era isso que eu queria ouvir, rapaz, há muito tempo. Estou esperando você falar. Agora eu vou agir. Então pede a Deus. Não tenta lutar com a força do seu braço. Mas lute com a força que o Senhor nos dá. Aleluia. Então persevera, meu irmão. Não desanima da caminhada, não. Ela é árdua, sim, ela é árdua. Tem espinho? Tem. A porta, ó, é estreitinha. O caminho é apertadinho. Tem cruz para carregar, tem renúncia para fazer. Mas o final será glorioso para quem perseverar. Isso é a palavra quem garante. O final será glorioso. Aleluia. Ah, Jesus. Tão glorioso, mas tão glorioso, que a última fase é essa. Que fase? Depois de a vida inteira lutando, sabe, pelejando ali, buscando se santificar, de repente dá aquela queda e se limpa de novo e pede perdão ao Senhor, a vida inteira ali, e muitas vezes se entristece, Senhor, poxa, Senhor, eu estou pensando naquilo que eu sei que eu não tenho, sabe, um monte de coisa a vida inteira. Aí vem a última fase do crente. Para o crente. Para aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus. A última fase, sabe qual é? Glorificação. Aleluia. Glória a Deus, Glória a ti, Senhor. É a fase mais gloriosa, irmãos. Ela pode acontecer em dois momentos. Primeiro momento, na partida do crente daqui dessa terra, quando o crente morre. Ou quando Jesus voltar. A Bíblia declara que na ocasião da volta de Jesus, tanto os mortos em Cristo, quanto os vivos terão seus corpos transformados no corpo de glória. Aleluia. E sabe o que isso aponta, comunica para mim e para nós? Esse período da glorificação? Por isso que eu me emociono muito. É quando Deus vai, finalmente, eliminar toda e qualquer influência Aleluia. do miserável que sabia nadar. Acabou. Aleluia. Agora sim você vai ser morto, seu miserável. Agora sim, acabou. Ou seja, o período de glorificação, o Senhor vai nos salvar da presença do pecado. Já pensou nunca mais cair por causa do pecado? Nunca mais entristecer o Espírito Santo? Já pensou nisso? Eu penso nisso, irmãos. Sabe, nunca mais ter pensamentos que desagradam a Deus, ou ter olhares que desagradam a Deus, ou falar, ou reagir de uma forma que desagrada a Deus, e depois você fala, poxa, Senhor, me perdoa, eu errei, sabe? E a gente se entristece quando a gente desagrada ao Senhor. Ou então Deus usa alguém, né? Você vai pedir um conselho, né? Não, pastor Marconi. Deus usa alguém e aquela pessoa vai te dar um conselho e você fala, Jesus, eu estava errando, Senhor, me perdoa. E você fica triste porque você estava errando e Deus usou alguém e logo em seguida você se alegra, Senhor, muito obrigado porque usou alguém. Porque na multidão de conselhos a sabedoria. É verdade. Obrigado, Senhor. Mas me perdoa porque eu pequei, eu estava pecando, Senhor. Sabe, então nesse momento da glorificação,
Acabou o pecado. O pecado não vai mais dizer, ó, tô aqui, tá? A hora que você quiser. Tem um barco prontinho aqui para você. Ó, a hora que você quiser. O pecado faz isso, tá? Ó, a hora, o momento que você quiser. Na ocasião que você quiser. Tá aqui, ó. A hora que você quiser entrar nele, vai estar aqui, disponível para você. É só você querer. O pecado está assim. Só que no momento da glorificação, acabou. Acabou. A gente vai viver, irmãos, de uma forma gloriosa. A gente vai viver de uma forma gloriosa. Aleluia. O pecado não terá mais como nos influenciar. Não. Nunca, mas já pensou? Nunca mais estar sujeito, suscetível a errar, a cair, a desagradar a Deus, a entristecer o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Nunca mais desagradar o nosso Senhor. Um corpo glorificado igual ao do nosso Senhor Jesus. E mais, nós viveremos pelo resto da eternidade com Ele. Para sempre. Pelos séculos dos séculos dos séculos. Vivendo uma festa eterna. Na Nova Jerusalém. Já pensou isso? Oh, meu Deus do céu. E aí, eu me lembro da promessa que Jesus fez. João 14, versículo 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Obrigado. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. A segunda volta de Jesus. E vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Glorificados, tá? Glorificados. Sem presença nenhuma de pecado, de erro, de nada. De nada. Finalizando. Apocalipse capítulo 21. Versículos de 2 a 7. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Aleluia. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte. Aleluia, Pai. Nem pranto. Glória a Deus. Nem clamor. Nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia. Aleluia. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, Aleluia, Deus. o princípio e o fim. Santo, Pai. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Submeta-se ao processo. Tem luta? Tem. Tem que ter renúncia.
Sim. Se você cair, lembre-se de que tem um Deus pronto para te perdoar. Se você se arrepender verdadeiramente. Mas o que a gente não pode fazer é desanimar dessa caminhada. Eu quero relembrar aos irmãos. Nem sei que horas tem. Eu conto uma situação que aconteceu comigo, só para ilustrar, para a gente finalizar. Eu fui militar por alguns anos e acho que no meu primeiro ano de unidade, eu nunca gostei de correr, né? Vamos lá. E aí no meu primeiro ano de unidade, eu, como era recém-chegado na unidade, né? Quem entende disso aí, os mais modernos, né? Vão. E aí eu fui participar de uma corrida, né? Em grupo, chamado corrida de pelotão. E o pelotão tinha que chegar todo junto, né? Todos os componentes do pelotão deveriam chegar juntos. E naquela corrida, no aterro do Flamengo, eu já estava. Imagina, eu tinha que ir lá para a Praça Mauá. E ainda, detalhe. Lá na Praça Mauá, eu esqueci o nome da fortaleza. Você lembra? Lá em cima, no Fuzileiro. São José. Na Fortaleza de São José. O final era a chegada, era na Fortaleza de São José. E no aterro do Flamengo eu já estava assim. E aí me jogaram para frente no pelotão e eu só tava o corpo ali, né? No aterro do Flamengo. Imagina o caminho que ainda tinha que percorrer. E a gente foi. Irmãos, aí eu fui no piloto automático, o pessoal me empurrando, me segurando. E quando chegou na subida, aí eu apaguei. Aí eu perdi as forças todas, mas a gente foi chegando. Eu estava igual o boneco do posto, entende? E nós conseguimos chegar, e o pelotão não foi desclassificado por minha culpa. O que eu quero dizer com isso? Que eu entendo que, por ocasião do retorno de Jesus Cristo, a chegada, ela vai se tornando um pouco mais dificultosa. A subida vai ficando mais íngreme. E como foi dito aqui pelo pastor Wellington, a gente precisa estar sim unido. Tá? Porque eu só consegui chegar lá em cima porque o pessoal me susteve. Eu estava, já não era mais eu. Né? Eles me carregaram lá e nós chegamos. Imagina, no aterro do Flamengo, que era reto, eu já estava cambaleando, mas conseguimos chegar, o pelotão não foi desclassificado. Então, por ocasião do retorno de Cristo, a gente sabe que existem muitos eventos para ocorrer. E outros que já estão ocorrendo. Então, que nós venhamos a nos unir cada vez mais. Nos santificar cada vez mais. Estarmos juntos, congregando cada vez mais. Animando um ao outro cada vez mais. Porque o grau de dificuldade nessa reta final, né, será maior. Naturalmente maior. Assim como um corredor. Por mais que ele esteja preparado, quando vai chegando próximo da reta final, já há um desgaste natural da corrida, sim ou não? Não há um desgaste natural? Da mesma forma, irmãos. É claro que o Senhor renova as nossas forças, mas a gente precisa entender que haverá um esforço maior. E para isso a gente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Então, amados, eu finalizo aqui, incentivando a todos nós a perseverarmos no Senhor. Amém. E se há alguém aqui nessa noite que ainda não teve um encontro real e verdadeiro com Cristo, arrependa-se dos seus pecados e corra para Jesus enquanto é tempo. Glória a Deus. A Bíblia declara no livro de Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto.
Jesus está pronto para perdoar. Jesus está pronto para receber de volta. Amém. Se você estiver disposto a se arrepender. Se você estiver disposto a abandonar uma vida de pecados. Se você estiver disposto a abandonar o seu eu e viver para a glória de Deus. Corra enquanto é tempo. Não deixe para depois, porque depois ou amanhã pode ser muito tarde. Então, eu quero agradecer essa riquíssima oportunidade que o Senhor me concedeu aqui, Pastor Robson. Deus abençoe a congregação. Obrigado pela oportunidade. Tá? Quero orar, quero agradecer o Senhor. Amém? Quero convidar vocês a se colocar de pé. Cadê o... Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Mais uma vez, virá. Senhor, eu quero te agradecer por essa riquíssima oportunidade que o Senhor me deu através do nosso amado Pastor Robson. Obrigado, Senhor, por poder compartilhar da tua santa e poderosa palavra, Amém, Senhor. do poderoso Evangelho, que é o teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, obrigado. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã aqui presente. Obrigado, Pai. Senhor, que o teu Espírito, Senhor, venha tratar, trabalhar em cada coração. Amém, Senhor. E aquele que ainda não se converteu a Ti, ou que porventura tenha abandonado o caminho, ou tenha parado, que seja tocado pelo teu Espírito, Senhor, e que se arrependam dos seus pecados e corram para Ti, Pai, enquanto há tempo, para a glória do teu nome santo. Deus, faz a obra que a gente não pode fazer. Faz a obra, Senhor, que é exclusivamente tua, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, salva, renova, transforma, para a glória do teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pelo poderoso Evangelho. Muito obrigado pela tua poderosa palavra, Senhor. Amém, Senhor. Oh, Jesus. Muito obrigado pela loucura da pregação. Aleluia. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por essa igreja. Obrigado por esse povo, Pai, que aqui congrega. Obrigado, Pai. Eu venho te agradecer nessa noite, para a glória do teu nome santo, Deus. Em nome de Jesus.